Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Litorânea Esportes. Eu sou Daniel Wagner e vou agora ficar aí na sua companhia para trazer os destaques do esporte, sempre colhidos pelo time campeão do nosso grupo Litorânea de Comunicação. Seja muito bem-vindo, sextou, final de semana chegou e a gente vai trazer um resumão da semana, um resumão aí do que acontece no esporte nacionalmente, nos times do nosso estado e também no nosso esporte local. Teremos também a agenda do final de semana, o que vai rolar no final de semana ou não rolar, né? Depende do tempo colaborar. Vamos ver aí como vai ser. Então, 12 horas e 54 minutos. Vou iniciando aqui o nosso Litorânea Esportes, sempre em nome de GTBA TV, o melhor da TV por assinatura na tela da sua casa ou da sua empresa. Ligue agora, 2170 14 14 e tenha mais de 100 canais à sua disposição, o melhor do entretenimento, canais de filmes e séries, esportes, notícias e muito mais. Então não perca tempo, entre em contato agora, você que já é cliente GTBA, tem aquela condição especial com certeza para adquirir também a GTBA TV, e você que ainda não tem a conexão de qualidade e confiabilidade da GTBA Telecom, pode estar contratando, ligando pelo 2170 14 14 ou até mesmo pelo WhatsApp. Neste mesmo número, 2170 14 14, já tem alguém lá na GTBA Telecom pronta para lhe atender aí com toda a dedicação que você merece. E em nome da GTBA TV, vamos dando início, trazendo os destaques do nosso esporte internacional, nacional, porque a seleção canarinho está classificada para a Copa do Mundo do Catar 2022. A seleção brasileira garantiu a vaga ontem na vitória contra a Colômbia por 1-0, você vê alguns lances já na tela da TV Litorânea. Brasil que fez 1-0 aí nesse jogo contra a Colômbia e garantiu a vaga aí, garantiu esse jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas, jogo que foi na Arena Neoquímica em São Paulo. Com o resultado, a seleção comandada por Tite manteve a liderança na classificação, agora com 34 pontos. E não pode mais deixar de ficar entre os 4 primeiros colocados, o que garante a classificação direta para o Mundial de 2022 do Catar. Diante de mais de 22 mil torcedores, o Brasil não encontrou facilidades diante de uma Colômbia que se preocupava em não oferecer espaços. Assim, o time de Tite criou pouco no primeiro tempo de jogo, tendo as melhores oportunidades em chute do lateral Danilo na trave e em finalização de cabeça aí do Marquinhos. Com o objetivo claro de sair de campo com os 3 pontos, o técnico brasileiro fez mudanças no time, trocou o volante Fred pelo atacante Vinícius Júnior no intervalo da partida. E a mudança melhorou a performance da seleção brasileira, que passou a chegar com mais perigo na etapa final. Até que aos 26 minutos, você vai ver agora o lance. Marquinhos toca para Neymar, que de primeira enfia para Lucas Paquetá, que bateu cruzado e mascado para superar Ospina e marcar o gol que garantiu o Brasil na Copa do Mundo Catar 2022. Você vê o gol aí mais uma vez na tela aqui da TV Litorânea, acompanha aí, ó. Lance de Neymar, Lucas Paquetá então mandando para o gol aí, sem chance para o goleirão aí do time da Colômbia. A seleção brasileira que volta a entrar em campo na próxima terça-feira, dia 16, quando enfrenta a Argentina, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, em San Juan, lá na Argentina. Tá aí então o jogo que foi aí determinante, um jogo que garantiu então a seleção brasileira na Copa do Mundo Catar 2022. Olha, dando sequência no nosso Litorânea Esportes de hoje, eu quero trazer detalhes sobre um jogo que foi cheio de polêmica e que vai gerar muita discussão. Foi o jogo realizado na noite de ontem entre Flamengo e Bahia, que terminou aí num resultado de 3-0. O jogo foi no estádio do Maracanã e manteve vivo o sonho do time rubro-negro de conquistar o título do Campeonato Brasileiro neste ano de 2021. Com o triunfo, o Flamengo permanece na terceira posição na classificação geral, agora com 57 pontos, mas com uma partida a menos que o líder, o Atlético Mineiro, que tem 68 pontos, e do vice-líder Palmeiras, que tem 58 pontos. Para o Bahia, o revés representou a proximidade da zona de rebaixamento, pois o Bahia ficou agora na 16ª posição com 36 pontos. O técnico Renato Gaúcho mandou a campo uma equipe alternativa,
sem a presença de várias peças importantes, influenciado pela proximidade da final da Taça Libertadores, que é agora no dia 27 de novembro contra o Palmeiras. Então, o técnico Renato Gaúcho poupou alguns jogadores e mesmo com a escalação alternativa, o rubro-negro dominou a etapa inicial do jogo e abriu o marcador aos 31 minutos. Você vai ver agora na tela da sua TV Litorânea, gol que foi em cobrança de pênalti. Você vai ver agora aqui na tela, tá aí então para você, cobrança de pênalti, Gabriel Barbosa. Você vai ver aí essa cobrança de pênalti que foi muito contestada, a validação desse pênalti foi muito questionado, passou pelo árbitro de vídeo, foi concedido esse pênalti ao Flamengo, mas foi muito questionado aí pelo time do Bahia, esse pênalti que ficou realmente muito duvidoso, segundo a análise criteriosa do nosso Carlinhos Malvadeza, o nosso diretor de jornalismo aqui do Grupo Litorânea. Foi uma análise realmente que esse pênalti ficou aí muito duvidoso. Esse foi o 100º gol do camisa 9 pelo Flamengo. Aí ele que atingiu Gabriel Barbosa, o Gabigol, como é popularmente conhecido, atinge então o seu 100º gol com a camisa 9 pelo time rubro-negro. A missão do time carioca, seguindo aí sobre o jogo, ficou mais simples aos 41 minutos, quando o lateral Matheus Bahia foi expulso por acúmulo de cartões amarelos. Na etapa final, o rubro-negro manteve a superioridade e confirmou a vitória. O primeiro gol que saiu dos pés do atacante Michel, você vai ver agora aí nas imagens, este primeiro gol aí do segundo tempo, né? Você vai ver aí agora o segundo gol da partida, o atacante Michel, que apenas escorou a bola aos 12 minutos após boa jogada aí do Vitinho. Você tá vendo aí então Michel comemorando, Vitinho que deu mais aquela assistência aí no time do Flamengo. E depois o gol veio com Andreas Pereira, você vai ver agora aí nas imagens, Andreas Pereira aos 43 minutos, vai bater aí essa bola depois do lançamento, você tá vendo aí ó, o time fazendo toque de bola e aos 43 minutos, colocado da entrada da área, então você tá vendo aí o terceiro gol do Flamengo, gol com Andreas Pereira que fez esse terceiro gol aos 43 minutos, quase já no finalzinho do jogo, nessa partida que terminou então em 3-0 para o Flamengo. É claro, com um pênalti aí muito contestado, mas tá aí o Flamengo que buscou essa vitória e jogou super bem também nessa partida. E olha, pela Série B do Brasileirão, o Coritiba entra em campo neste domingo contra o Brasil de Pelotas, em Coritiba, às 6h15 da tarde. É importantíssimo uma vitória coxa branca, que poderá garantir matematicamente o acesso à Série A do ano que vem. Na seguida, entra em campo Londrina, que joga em casa contra o Ponte Preta, e o Operário, que visita o Botafogo. Os dois confrontos são às 4 da tarde. E olha, pela Série A, o Atlético enfrenta o Inter em Porto Alegre amanhã, sábado, a partir das 7 da noite está marcado esse jogo. O Furacão está na 9ª colocação com 41 pontos e necessita de ao menos uma vitória e um empate para ficar tranquilo e não ter que pensar aí em zona de rebaixamento. Tá, então esses são os destaques, os jogos que acontecem nesse final de semana aí dos nossos times do Paraná. Então você acompanha todos os resultados e aí as informações, aquele resumão de cada jogo ao final da partida no nosso portal, é claro, litorânea.fm, o portal da informação. E olha, vamos falar de esporte local, porque neste final de semana teremos diversas competições esportivas, dentre elas começando já hoje, sexta-feira, pela Copa Guilherme Matoso. Na Copa Guilherme Matoso nós teremos a 5ª rodada do Grupo B, Grupo A que jogou na última segunda-feira, e você acompanha agora os jogos da Copa Guilherme Matoso aí na sua tela da TV Litorânea. Olha, hoje teremos VKL Futsal e Vila FC, teremos também na sequência Real Galácticos jogando com o MT Futsal, e o último jogo da noite, o Tottenham encara o Gesso Ribeiros. 3 jogos que são válidos pela 5ª rodada. Esses são os times que fazem parte do Grupo B. Grupo B que é composto por 7 equipes, assim como o Grupo A. E hoje jogam então esses 3 times. O VKL Futsal, que enfrenta o Vila FC.
O Real Galácticos joga com o MT Futsal e o Tottenham joga contra o Jesus Ribeiros. E a gente vai estar acompanhando e traz, é claro, mais tarde os resultados desses jogos para vocês aqui também no nosso portal litorânea.fm. E olha, falando em Guilherme Matoso, nós já chegamos aí à 5ª rodada do campeonato. São 2 grupos. O grupo A jogou na última segunda-feira, aí a 5ª rodada, encerrou a 5ª rodada. Tem agora a 6ª rodada na próxima quarta-feira da semana que vem. E nós vamos ver agora como está essa tabela, então, da Copa Guilherme Matoso. Você acompanha aí na sua tela. Olha, o MM Marcenaria lidera o grupo A com 13 pontos. MM Marcenaria que já tem 5 jogos. Venceu 4 vezes e empatou 1 jogo. Em segundo lugar, aí na tabela do grupo A, vem RCS GTBA Telecom, com 9 pontos em 4 jogos. Se vencer a próxima partida, pode chegar aí também a 12 pontos e colar aí no MM Marcenaria. São os 2 times que estão disputando aí essa liderança do grupo A nesta Copa Guilherme Matoso. O RCS GTBA Telecom, que já venceu 3 jogos, inclusive, diga-se, é bom aí dizer que de goleada, né? Foram 3 jogos vencidos, 3 goleadas aí nessa Copa Guilherme Matoso. E teve uma derrota que foi aí na sua abertura do campeonato, no primeiro jogo aí do campeonato, o RCS GTBA Telecom acabou sendo derrotado. Em terceiro colocado no grupo A vem o Figueira Futsal com 7 pontos, o quarto colocado o Evolution com 5 pontos, seguido do UPF Futsal com 3 pontos, Lyon com 3 pontos e o Racing com 3 pontos também aí lá na lanterna deste campeonato. Vale lembrar que somente 4 times desse grupo A que vão para as quartas de final vão passar para a próxima fase. Ou seja, se o campeonato acabasse hoje, tivesse apenas aí 5 rodadas, serão 7 rodadas, né? Se tivesse apenas 5 rodadas, apenas o MM Marcenaria, o RCS GTBA Telecom, Figueira Futsal e Evolution estariam aí na disputa a partir da próxima fase da Guilherme Matoso. Mas a gente ainda tem mais 2 rodadas, são 7 rodadas ao todo nessa Copa Guilherme Matoso, então ainda pode ter muita mudança neste grupo A aí da Copa Guilherme Matoso. E aí já tivemos 4 rodadas do grupo B, hoje será jogada a 5ª. Mas eu trago uma atualização da tabela para vocês também dos times que pertencem ao grupo B. Olha, o Petronas, ele lidera o grupo B com 10 pontos, tem 4 jogos. O VKL Futsal tem 7 pontos e 3 jogos. Joga hoje e pode aí se igualar ao Petronas aí na pontuação, na disputa do primeiro lugar neste grupo B. O MT Futsal está com 6 pontos, também joga hoje, tem apenas 3 partidas até o momento. O Real Galácticos tem 5 pontos conquistados, está aí na 4ª colocação, seguido do Tottenham com 3 pontos, Gesso Ribeiros e Vila, que apenas pontuaram 1 ponto até o momento nesta Guilherme Matoso. Não vem fazendo aí boas campanhas o Gesso Ribeiros e também o Vila FC, que tem aí sofrido derrotas, né? O Vila apenas empatou um jogo até o momento, os demais 3 que disputou foi derrotado as 3 vezes, e o Gesso Ribeiros também teve apenas aí 1 empate e 2 derrotas até o momento, né? Não teve nenhuma vitória, nem o time do Gesso Ribeiros e nem o Vila até o momento no campeonato. Vai ser bem difícil uma reação desses 2 times, mas ainda tem, né, como a gente estava comentando, 3 rodadas pela frente, né? Uma vantagem aí em vista ao grupo A, o grupo B que joga hoje a 5ª rodada, tem muito jogo pela frente, tem mais 3 rodadas, então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos aí para esses times do grupo B. E como eu havia comentado, eu trago essas informações, os detalhes para vocês no nosso Litorânea Esportes de terça-feira, mas no nosso portal litorânea.fm, no decorrer do final de semana, você já vai ter um resumão com os resultados destas partidas. E olha, além da Copa Guilherme Matoso, nós teremos também o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Seria a 11ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Campeonato Municipal de Campo, que é organizado também pela Secretaria Municipal de Esportes e acontece no campo, no nosso estádio municipal Acir Braga, que fica anexo ao Complexo Esportivo. Porém,
a gente recebeu já imagens aí do Complexo Poliesportivo de hoje cedo e a situação não está muito favorável para a realização dos jogos porque o campo está muito molhado. Então, provavelmente serão cancelados os jogos, mas a gente tem aqui a tabela com os jogos, né, que vão acontecer nesse Municipal de Campo. Hoje você está vendo aí, agora sim, deixa eu colocar aqui para você na tela, pronto. Ó, às 3 da tarde, se ocorrer o jogo, amanhã jogam Amigos do Mirim e União AC. Às 5 da tarde, ACB Leal Max e Travessa Juvevê. E às 7 da noite, Real Clube e RCS GTBA Telecom. São jogos que estão marcados para amanhã, sábado, dia 13 de novembro. Então, repetindo, às 3 da tarde, Amigos do Mirim enfrentam União AC. 5 da tarde, ACB Leal Max e Travessa Juvevê. E às 7 da noite, Real Clube encara aí o RCS GTBA Telecom. E ainda tem o quarto jogo, né, que completa essa 11ª rodada, que seria entre Juventude e Unidos Futebol Clube, que está marcado para as 9 da manhã de domingo, dia 14, perdão. Então, esses são os 4 jogos que compõem a 11ª rodada e última desta Copa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que acontece ali no Estádio Municipal Acir Braga. Tá certo? Então, são esses jogos. Porém, como eu venho dizendo, não sabemos ainda, não está confirmado ainda, se esses jogos poderão ser realizados, porque a gente já recebeu imagens que o estádio está bastante encharcado, a grama. Então, pensando na segurança e na integridade dos atletas, dos participantes, das equipes, então é muito provável que esse campeonato aí, que esta rodada, seja cancelada e esses jogos sejam remarcados. Só de repente, se o tempo colaborar muito, secar daqui para frente e para amanhã esse horário o campo já estiver bem aí seco, possivelmente esses jogos então podem acontecer. Vale lembrar que é a última rodada, né? E a gente já tem diversos times, equipes que já estão aí quase que matematicamente garantidos. Vamos ver como está a tabela aí na sua tela, olha só. A tabela que foi atualizada no último dia 9 de novembro. Então você acompanha aí na sua tela essa classificação. Olha, em primeiro lugar, o UPF, Unidos pelo Futebol, lidera aí com 22 pontos. Já está com certeza já classificado para a próxima fase desse Campeonato Municipal de Futebol de Campo, para as quartas de final. Em sequência vem a RCS GTBA Telecom com 17 pontos, Juventude e a CB Leal Max. Juventude com 17 pontos e a CB Leal Max com 16 pontos. Em quinto lugar, Travessa Juvevê com 14 pontos. Esses 5 times podemos dizer aí que estão matematicamente garantidos nas quartas de final. Inclusive o Real Clube, que também já está com 12 pontos em 8 jogos, também já está garantido nas quartas de final. Brigando ainda por vagas nas quartas de final estão União AC e Unidos Futebol Clube, que tem 7 pontos, e o Amigos do Mirim com apenas 6 pontos até o momento. Então, como a diferença é de apenas 1 ponto, nessa 11ª rodada muita coisa pode acontecer. Então, ambos os times, né, tanto o Amigos do Mirim, que está na lanterna, o UFC e o União AC, estão sim na briga por essas últimas 2 vagas. Lembrando que eram 10 times no começo desse campeonato, agora são apenas 9, porque um time foi desclassificado, né, no início do campeonato, por aí falta de atletas, enfim, questões aí que não vem ao caso, mas são 9 equipes ainda na briga, e dessas 9, apenas 8 passam aí as quartas de finais. Uma dessas equipes, e não está definido ainda, realmente, como o próprio Almir relatou aí hoje pela manhã, todas as 3 ainda tem chance, devido aí à pequena diferença de apenas 1 ponto entre elas, né? União AC, Unidos Futebol Clube e Amigos do Mirim brigam nessa última rodada por essas 2 vagas que ainda restam para a disputa das quartas de finais desse Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E olha, gente, eu quero trazer para vocês detalhes de como será já essas quartas de final, né? Eu vou trazer, a gente fez uma ilustração aqui para você aí na sua tela ver, olha só. Será desta forma, tá?
Então, as 8 equipes melhores colocadas, que passam às quartas de final, jogarão desta forma. O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo colocado enfrenta o sétimo colocado na tabela, o terceiro colocado enfrenta o sexto colocado, o quarto colocado enfrenta o quinto colocado. Vale destacar que os mandantes de cada partida, ou seja, o primeiro e quarto colocado, os mandantes desses 4 jogos, eles jogam apenas pelo empate. Então, um empate em 0-0, 1-1, 2-2 já vale vaga para as semifinais, que você vê aí nesta coluna a seguir. Então, quem vencer da partida entre o primeiro e o oitavo colocado, se houver um empate, o primeiro colocado passa. Se houver vitória, obviamente, então aí quem vencer passa aí às semifinais, tá certo? É uma ilustração que a gente fez para você. Para as semifinais, que é essa coluna ali onde ficarão apenas 4 times que se enfrentarão entre eles, para as semifinais será feito um sorteio com as 4 equipes classificadas. Esse sorteio então vai ordenar os jogos, vai definir os jogos das semifinais. Na semifinal, nenhuma equipe tem vantagem. No caso de empate nas semifinais, haverá sim a disputa de pênaltis para esse desempate. E também um outro detalhe é que após a rodada, após aí essa 11ª rodada, na passagem dessa fase de grupos para as quartas de finais, os cartões serão zerados para aqueles atletas que não tomarem o terceiro cartão amarelo e também aqueles atletas que não forem expulsos aí nessa 11ª rodada. Então eles seguem aí para as quartas de finais zerados, O atleta que levou um cartão, 2 cartões amarelos, ou até mesmo aí que teve aí apenas uma advertência ou 2, diferentemente aí do terceiro cartão amarelo que gera expulsão. Então esses sim seguem com a punição, com a penalidade, inclusive desfalcando o time para a disputa das quartas de final. Tá certo, gente? Um abração a todas as equipes que disputam esse municipal de campo. Vamos torcer para que o campo fique adequado para a realização deste final de semana. E caso não fique também, a gente vai aí acompanhando e esperando que nos próximos final de semana já seja possível a gente verificar quem serão então os 8 times que seguem na disputa nas quartas de finais. E a Litorânea vai estar acompanhando tudo e trazendo os resultados para vocês aqui no Litorânea Esportes e no nosso portal litorânea.fm. Olha, 13 horas e 16 minutos, esses são os destaques do esporte de hoje. Tá aí para você um resumão, essa agenda do final de semana, e daqui a pouquinho todos esses detalhes estarão lá no litorânea.fm. Se você perdeu algum jogo, a gente fala aqui tudo muito meio rápido, para que a gente possa ser aqui objetivo, mas daqui a pouquinho você vai ter no nosso portal essa agenda com todos esses jogos e mais detalhes no portal da informação, onde você encontra tudo, litorânea.fm. Eu deixo a você um excelente final de semana, um ótimo feriado. Cuide-se, cuide de quem você ama e até a próxima edição do nosso Litorânea Esporte. Fique com Deus, excelente final de semana e um bom feriado. Tchau, tchau.